Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. A história do nosso devocional de hoje se chama Quadro Perfeito, de Anne Campbell, do livro Histórias para o Coração. Logo depois da cidade, já fazendo parte do cenário do campo, vê-se uma antiga roda de vagão de trem encostada a um pilar prestes a apodrecer. O mato ameaça tomar conta das flores silvestres que crescem perto de sua base. No topo do pilar há uma velha caixa de correspondência amassada, cuja porta sustenta-se no lugar apenas por uma dobradiça enferrujada. Dentro, protegidos em seu ninho de galhos secos, 4 pequeninos azulões aguardam impacientemente a refeição. A cautelosa mãe está empoleirada no galho de um arbusto retorcido que se sobressai do outro lado da abertura da caixa de correspondência. Quando olhei pela primeira vez para o quadro, não gostei do que vi. $5? Eu cochichei ao ouvido de minha amiga Grace. Eu não daria nem 50 centavos por esse quadro. No entanto, havia alguma coisa que me intrigava naquela cena. Fui levada a olhar para ela novamente. Ao examinar o quadro mais de perto, notei que a mãe azulão havia escolhido o local do ninho com muito cuidado. Naquele local precário, seus filhotes estariam protegidos do sol e da chuva, enquanto ela e seu companheiro procuravam comida. Aquela pequenina ave não estava preocupada com o que os seus vizinhos poderiam pensar, ou se seu ninho passaria pelo teste de controle de qualidade. Eu não pude deixar de comparar sua maneira de administrar o lar com a minha. Tenho tentado durante anos encontrar o ponto de equilíbrio entre uma casa mal cuidada e uma perfeição inatingível. Depois de reformar nossa casa cerca de 10 anos atrás, eu decidi conservá-la de modo a ter a aparência de um lugar perfeito, como essas casas que encontramos nas páginas de uma revista de decoração. Mas não foi o que aconteceu. Nosso velho cão, pastor alemão, continuou a soltar tufos de pelo branco que se amontoavam ao longo dos rodapés, como flocos de neve levados pelo vento. Depois compramos um novo fogão a lenha, que proporcionava um ambiente agradável e aconchegante. Mas, com o passar do tempo, ele deixou nosso lindo teto cheio de fuligem. E as crianças? Bem, continuaram sendo crianças. Um dia, depois de ouvir meu estardalhaço e minhas reclamações sobre o estado da nossa casa, meu marido me perguntou: Afinal, o que você quer? Uma casa ou um lar? Eu detesto quando ele tem razão, principalmente se é sobre algo que eu já deveria saber de cor. Suas palavras não me saíram da mente durante dias. Foi quando vi o quadro dos azulões. Acreditei que Deus estava sugerindo que eu modificasse minhas atitudes e minhas prioridades. Vencendo os últimos resquícios de hesitação, paguei o preço e levei o quadro para casa. Depois de tirar o pó da moldura de madeira, pendurei-o onde eu poderia vê-lo diariamente e ser desafiada por sua mensagem tão simples: a casa não faz o lar. Isso aconteceu anos atrás e eu gostaria de dizer que aprendi a lição de uma vez por todas. Porém, de vez em quando, eu ainda me vejo lutando com as prioridades quando se trata de escolher entre uma casa limpa e arrumada e as necessidades da minha família. No sábado passado, Carrie, minha neta de 10 anos, passou o dia em casa. Durante a manhã, enquanto eu limpava a casa e lavava roupas, ela passou o tempo lendo, desenhando cavalos e transformando nosso quarto extra em seu escritório particular. Logo após o almoço, ela cansou de ficar sozinha. As crianças da casa ao lado haviam saído, o vovô estava trabalhando e chovia lá fora. Vovó, você quer jogar comigo? Perguntou Carrie. Ansiosa por terminar minhas tarefas do dia, recusei seu convite. Eu precisava cuidar daquela pilha de roupas. Ao dirigir-me à lavanderia, passei pelo quadro dos azulões. Ele já fazia parte integrante da sala e eu quase não o notava mais. Porém, ele me chamou a atenção naquele sábado. 4 minúsculos pares de olhos pareciam fitar os meus, implorando para que eu o reconsiderasse. Eu quase podia ouvir a pergunta do meu marido. Afinal, o que você quer? Uma casa ou um lar? De repente, me dei conta de que as roupas sempre necessitariam da minha atenção. Mas um dia, aquela garotinha
pararia de me convidar para jogar com ela. Quando a tarde chegou ao fim, eu havia perdido várias partidas do jogo para minha neta e a roupa ainda estava na secadora. Mas eu sabia que não poderia ter encontrado melhor maneira de usar o meu tempo. Ah, minhas queridas que estão me ouvindo nessa manhã. No que nós estamos gastando o nosso tempo? Em coisas que não são eternas? Em coisas que se perecem pelo uso? Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Nós estamos criando memoriais na mente das pessoas que nós amamos? Nós estamos gastando nosso tempo com banalidades e não investindo tempo naquilo que realmente importa? Esses dias, uma amiga ouviu aquele áudio meu sobre se sentir inútil e ela me retornou e ela falou sobre algo para mim e foi um puxão de orelha de Deus. E ela falou para mim: como você pode se sentir inútil se você está dentro de casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, do seu marido, investindo todo o seu tempo por causa da quarentena. Agora todo o seu tempo está sendo investido na sua família. Como você pode se sentir inútil? E aí Deus já tinha falado comigo que esse era o tempo, era para aproveitar esse tempo para investir nos meus filhos. Porque do que adianta eu ensinar a palavra de Deus a outras pessoas e não ensinar aos meus filhos? Do que adianta eu ser exemplo para as pessoas de fora e não ser exemplo para os meus filhos? Porque um dia eles vão crescer e depois que eles crescerem, não há mais o que fazer, porque eles vão se comportar de acordo com aquilo que eles aprenderam de mim, daquilo que eles viram de mim. E então eu pensei bem e eu falei: é verdade, eu preciso aproveitar esse tempo para construir o que é importante. Sabe? O que é importante? Você já parou para pensar? Talvez eu estou falando com mulheres que não tenham filhos e não se identifiquem com isso que eu falei agora. Mas existem, na vida de todas nós, existem as coisas que são mais importantes e as que são menos importantes. E eu posso ter certeza de que, na maioria das vezes, a gente se cansa, se afadiga nas coisas menos importantes. Porque, como diz a história, o que é que você quer? Uma casa ou um lar? Eu me lembro uma vez que alguém chegou em casa e eu fiquei preocupada porque a sala estava cheia de brinquedos jogados no chão e a casa bagunçada e brinquedo para todo lado. E eu falei assim: nossa, me perdoe pela bagunça, né? Mas com crianças, tudo. Aí meu marido virou e falou assim: só está bagunçada porque tem vida. Porque tem vidas aqui dentro. Porque se fosse um lugar solitário, estaria tudo no lugar. Sabe? Às vezes a gente dá muita importância para as coisas ficarem tudo no lugar. E eu não falo isso só de casa, não. Eu falo de outras coisas também. Às vezes é bom uma bagunça, porque ela mostra que tem vida no lugar, não é? Porque onde pessoas estão, vai sempre ter alguma coisa fora do lugar. Se tem louça para lavar, é porque teve comida para comer. Então, às vezes, a gente dá mais importância ao que não tem importância, ao que não vai durar eternamente. Às vezes, a gente dá mais importância para coisas do que para pessoas. Onde você tem investido seu tempo? Você está investindo seu tempo em pessoas ou você está investindo seu tempo em coisas, em adquirir coisas, em ter coisas? Você tem gastado tempo em fazer amigos, em conservar amigos?
sabe? Dá trabalho, viu? Dá trabalho ter amigos, dá trabalho ter pessoas especiais, porque relacionamentos a gente tem que cultivar. E às vezes a gente tá tão atarefado com as nossas coisas que a gente não cultiva os relacionamentos. E aí quando as pessoas se afastam, a gente fala assim, fulano não gosta de mim porque achei que era meu amigo. Mas eu te pergunto, você nutriu essa amizade? Você deu tempo para essa pessoa? Porque tudo nessa vida a gente precisa cuidar. Então, nessa manhã, eu quero te perguntar: no que você está investindo o seu tempo? O que tem sido prioridade para você? Se você é uma mãe de filhos pequenos, de bebê, mãe de bebê, e você muitas vezes fica preocupada porque não dá tempo de colocar as coisas no lugar, porque tá tudo bagunçado, e às vezes você fica estressada e estressa a criança também. Deixa eu falar para você, esse tempo vai passar. Curta o seu bebê, curta cada fase, porque eles vão crescer e esse tempo vai passar. Sabe? Dê valor para o que é importante. As outras coisas podem ficar para depois. Não é uma questão de vida ou morte, uma casa arrumada, as contas em dia. Sabe, nesse momento de pandemia, deixa eu falar para você. Coloque em dia o que é importante. O que não é importante pode ficar para o que não é importante, que não é essencial, pode ficar para depois. Os comércios que não são essenciais não estão fechados, então isso deveria nos dar uma dica, né? Que nesse tempo é para a gente cuidar só do que é essencial. Então, dê prioridade ao que é essencial e pare de se preocupar com aquilo que pode ser resolvido depois. Que Deus abençoe seu dia, que você invista seu tempo naquilo que vai durar. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.